fortalece. Quer ser forte na presença do Senhor? Estuda a palavra do Senhor e vive a palavra do Senhor. E hoje a palavra é o Salmo 91. O Salmo 91 vem dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aí o 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que eu entendo desse Salmo 91? Muitas vezes pega a Bíblia, abre o Salmo 91, coloca a espalha dentro de casa, mas às vezes não está vivendo o Salmo 91, não está vivendo a palavra, que a palavra está pedindo para viver ela. Então nós temos que ler e viver a palavra, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que vive, aquele que entra no esconderijo do Senhor, aquele que aceita o Senhor como seu único, suficiente Salvador, mas é aquele que vive a palavra, é aquele que permanece na palavra. Então aquele que permanece na palavra, ele vai ter o esconderijo do Altíssimo. O Senhor vai proteger ele, vai guardar ele ali, ele vai ter o esconderijo do Altíssimo. Mas nós precisamos de entrar e ficar, receber ele como nosso único, suficiente Salvador, mas viver a palavra, viver o que está escrito na palavra. E muitas vezes nós não vivemos o que está escrito na palavra. Às vezes nós só lemos, mas não vivemos. Então, aí muitos entram, mas saem. E a palavra é para aquele que fica, aquele que permanece na presença do Senhor. Mas eu quero falar com o pastor, mas a missionária Fátima, que Deus me deu outra palavra. Eu não vou estar pregando o Salmo 91. E vocês só vão entrar, porque Deus, eu fui orar e o Senhor ministrou outra palavra no meu coração. Eu gosto muito de falar sobre cura. Eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, mas o Senhor ministrou no meu coração a palavra sobre cura. A cura do cego Batimeu, na saída de Jericó. Então essa palavra, eu vejo que ela é muito forte. E o Senhor ministrou ela. Olha a diferença dessa leitura, dessa mensagem para o Salmo 91. Mas o Senhor que fala, o Senhor que manda, é o Senhor que ministra. Eu estou aqui para passar aquilo que o Senhor manda. Então, se o Senhor mandar eu passar, eu vou passar para a igreja. Aí nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, de verso 46. É muito bom falar em milagre, falar em libertação, falar o que o Senhor manda, falar o que o Senhor, que Jesus faz em nossas vidas. Porque Jesus é aquele que faz milagre. Quando nós buscamos, quando nós cremos nele, na promessa dele em nossa vida. Amém? É chave, gente? Então vamos sem perda de tempo, que a hora nos espera. Marcos capítulo 10, verso 46 vai dizer assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo e uma grande multidão. Batimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando-se a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse: que quer que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra forte, maravilhosa. Essa mensagem, eu gosto muito dessa mensagem quando fala em milagre, que Jesus transforma as pessoas, Jesus muda aquilo que nós não podemos fazer, mas se nós clamamos o Mestre, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Agora nós estamos diante de uma palavra, de uma mensagem linda, que foi um grande milagre que Jesus fez na saída de Jericó. Mas a palavra me dizer que Batimeu, ele é um cego, mas só que a palavra não fala para nós, não relata na Bíblia, que esse cego
De que maneira ele ficou cego? Não relata se ele tem família. Não fala se ele tem uma esposa, filho, ninguém. Só relata o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Mas se você for procurar, pesquisar a vida dele, o historiador conta pra gente que ele foi arrancado os 2 olhos deles ainda quando era criança. Porque os romanos mataram o pai dele, o Timeu. Então, ao matar o pai dele, ele ficaram com cisma de Bartimeu. Agora vai e arranca os 2 olhos deles. Aí ele, com medo, né, de vingança, daquele menino crescer e depois vingar dos romanos. Mas aí arrancaram os 2 olhos das crianças. Agora a criança cresce cego e vira mendigo. Mas aí nós não podemos pregar o que o historiador conta. Nós temos que focar no milagre de Jesus. O que Jesus está falando na palavra. E na palavra de Jesus vem dizer que ele é cego. Ele é o mendigo. Mas ele pega, naquela época, aí eu pude entender que naquela época os mendigos não poderiam entrar na cidade. Eles tinham que ficar do lado de fora. Eles não tinham liberdade para entrar dentro da cidade. Mas agora ele procura o governo, porque também no dia de hoje nós vemos que os mendigos, os moradores de rua, não gosto de citar mendigos, os moradores de ruas, eles têm benefício no dia de hoje. E naquela época ele não tinha benefício. Ele precisava de lutar pela sobrevivência. Aquele homem tinha que lutar pela sobrevivência. Mas como ele poderia lutar pela sobrevivência? Ele tinha que buscar esmola na rua. Ele tinha que pedir. Olha só agora aquela situação daquele rapaz. Ele não podia sair porque não tinha uma liberdade. Para ele sair, ele precisava de autorização do governo romano. Mas o governo passa para ele uma capa de libertação, uma capa de sobrevivência. Aquela capa, onde aquele cego ia, o Bartimeu, ele tinha que carregar aquela capa. Aonde ele ia buscar ajuda, vai Bartimeu levando aquela capa. Já imaginou que a humilhação era daquele rapaz? Aonde ele ia carregar aquela capa para poder pedir ajuda para a sobrevivência? Mas só que nós estamos diante de uma mensagem, diante da palavra de um rapaz falando sobre o cego. Eu vejo ele muito forte, corajoso, um rapaz que luta, que trabalha para, posição da gente falar, buscar. Porque ele tinha tudo para ficar dentro da sua casa, chorando, reclamando. Ele tinha tudo para ficar dentro da casa dele, mas não, ele levanta e vai em busca. Só que a palavra me diz que ele vai para a beira do caminho. Ele não vai para o lugar errado, ele vai para a beira do caminho, ele vai para o lugar certo. Porque na beira do caminho, ele sabia que ali passava muita gente. Na beira do caminho ia passar muita gente ali, ele poderia conseguir boas moedas, boas ajudas. Né? Só que ele não sabia que aquele momento era o momento que Jesus ia passar. Jesus ia passar e resolver o problema dele. Ele saiu da casa dele para pegar em busca de moedas, de ajuda. Agora vai ele pelo caminho. A palavra me diz que ele vai para a beira do caminho. Mas Jesus já estava em Jericó. Jesus já estava no caminho. Mas o cego não sabia. Agora lá vai Jesus saindo de Jericó com a grande multidão e o discípulo que acompanhava ele. E aonde Jesus anda, que a gente pode ver que sempre tem uma grande multidão, ele nunca está sozinho. É difícil uma palavra que a gente vê falando que Jesus está sozinho. Muitas vezes ele se retira da multidão, porque muitas vezes é necessário ele se retirar um pouco. Então tem palavra que acontece, mas nessa aí, a grande multidão seguia Jesus. Tinha uma grande multidão seguindo, e agora vai Jesus pelo caminho, ao encontro com Bartimeu. Só que Bartimeu não sabia. Mas na palavra vem dizer que ele estava pelo caminho e Jesus lá vai. E Jesus está passando por ele. Jesus não daí onde ele está, Jesus estava passando. Eu pude entender a palavra que ele estava passando. Agora, olha a fé daquele homem cego, se arrastejando. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que nós hoje aprendemos com esse homem. Muitas vezes nós queremos ficar no nosso cantinho, não queremos se arrastar, não queremos buscar a presença do Senhor. Nós queremos ficar na nossa casa, às vezes por simples motivo, uma dor de cabeça, uma dor na perna, que seja. Nós não vamos em busca.
E é aqui dentro da igreja que é onde é o hospital do crente. É aqui que é o hospital que nós buscamos a salvação, a cura. É aqui. Eu já pude sentir a presença do Espírito Santo. Jesus está aqui na casa. E Jesus está perguntando nessa noite: o que quer que eu te faça? Que essa palavra vai chegar aí. O que quer que eu te faça? Mas agora Bartimeu está perto de ter um encontro com Jesus e resolver todos os problemas dele. Aí Jesus está passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquela multidão tentava parar. Aquela multidão mandava que ele calasse. Quantas vezes hoje, quando nós falamos para alguém o nosso sonho, nós começamos a contar nosso problema para alguém, alguém manda nos parar. Tem alguém tentando nos parar, porque não quer a nossa vitória, não quer ver nós seguindo em frente. Eles tentam parar. Mas Jesus é aquele que chega e resolve o meu e o seu problema. Quando Jesus chega, ele chega para resolver. Aí aquele cego continua gritando. O mais interessante é que esse cego não deixa que ninguém acala ele, que ninguém para ele. Ele continua clamando. Mais ele clamava, mais aquele povo pedia para ele calar. Mas ele não intimidou. Ele continuou clamando, ele continuou falando. O que eu aprendo nessa palavra? Aquela multidão, ela estava seguindo Jesus. Eu achei muito forte essa palavra, porque a multidão seguia. Mas aquele cego, Bartimeu, ele estava clamando. E Jesus para atender aquele cego. Um homem parou Jesus, mas uma multidão não parou Jesus. Uma multidão seguia Jesus, mas um parou Jesus, porque parou pelo clamor. O que nós temos que fazer hoje? Chamar a atenção do mestre. Eu gosto muito de falar sobre isso aí, chamar a atenção dele. Porque quando nós chamamos a atenção do mestre, é resolvido o nosso problema, o seu problema. E aquele homem chamou a atenção do mestre. E Jesus para por causa de um cego, mendigo, que estava ali precisando, mas ele clamou. Ele estava clamando, ele estava com fé, ele estava com fé que Jesus ia resolver o problema dele. Mas agora ele continua clamando. E Jesus manda que busca. E aquele povo que estava ali tentando calar, fala para ele: não, é somente um mendigo. Ainda tenta humilhar aquele mendigo. Mas Jesus manda buscar, porque Jesus ele não separa ninguém. Jesus é aquele que chega e pega, aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza, aquele que prepara, aquele que dá vida. É Jesus. E Jesus não separa ninguém. Jesus abraça. Quando as pessoas podem até nos rejeitar, mas Jesus ele chega e abraça. Jesus ele chega e pega e segura na presença dele. Mas esse homem, o cego Bartimeu, ele continua ali. E agora eles mandam que busque. Jesus manda buscar ele. Vai ele. Aquele mesmo que queria estava humilhando ele, aquele mesmo que queria calar, é os mesmos que vai lá chamar ele. Eu vejo essa palavra muito linda, porque são o mesmo que tenta nos calar hoje. É o mesmo que vai pegar e vai lá te ajudar, depois vai levantar, vai pegar na sua mão e vai te colocar de pé, porque Jesus vai usar ele para fazer. E quando Jesus manda, até o diabo obedece, não é assim? Quando Jesus fala, o diabo obedece. Aí Jesus manda ele chamar. Jesus mandou. Agora ele chega lá e chama ele. Levanta-te. O mestre te chama. Levanta e tem bom ânimo. E hoje nessa noite o Senhor está falando para a gente ter que ter bom ânimo. Levanta-se e coloca na presença do Senhor. Levanta e tenha bom ânimo. Porque o mestre está chamando. Assim como ele chamou o cego Bartimeu, ele chama nós hoje todos os dias. Ele está sempre nos chamando para fazer a obra dele. Ele está sempre nos chamando para chegar mais perto dele. Que às vezes é na luta, é na nossa dificuldade que nós chegamos mais perto de Jesus. Se Jesus não cobrar nós, não corrigir nós em certa situação, nós não chegamos mais perto dele. Nós às vezes deixamos tudo se levar. Mas aí Jesus está chamando. E Jesus manda chamar o cego Bartimeu. Agora quando aquele povo chega e chama ele, que o mestre chamava, o que ele fez? Primeira coisa, ele deu um pulo, levantou-se e colocou de pé. Agora ele pega aquela capa, imagina, aquela capa que era a sobrevivência dele, que ele carregava para onde ele ia. Agora ele tira a capa e ele joga no chão.
Por que ele pega aquela capa e ele joga lá no chão? Ele entendeu que ele não precisava daquela capa mais. Porque quando ele estava lá fora, antes de chegar, de ter um encontro com Jesus, ele precisava da capa. Vivia com aquela capa carregando aonde ele estava. Mas agora vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. O que eu aprendo nessa capa? Essa capa é quando nós estamos lá no mundo. Nós estamos vivendo lá fora. Nós temos uma capa lá fora. Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, viemos para servir o Senhor nos chamou, a capa nós temos que deixá-la lá fora. Nós não podemos continuar carregando a capa de lá de fora para a nossa vida. Porque Jesus, ele entrou. E quando Jesus ele entra na nossa vida, quando Jesus chega e nos pega, ele vai mudar a situação. Ele vai mudar, ele vai transformar. Então nós não podemos continuar carregando aquela capa. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas estão vindo para a presença do Senhor, estão vindo para dentro da igreja, mas não está tendo um encontro verdadeiro com o Mestre. Está continuando, está com dó de deixar a capa, de tirar a capa e deixar lá fora. Muitas vezes a gente continua carregando, trazendo a capa para dentro das igrejas. Eu espero que aqui não seja essa, porque aqui é um povo comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas a gente pode ver aí fora muitas coisas acontecendo da obra do Senhor. Eles estão dentro da igreja, cantando, pulando, pregando, falando em mistério, mas a capa lá de fora eles continuam carregando. Eles estão com dó de dispensar a capa dele, mas aquele Bartimeu deixou a capa dele, porque ele sabia que ele ia chegar na presença do Senhor, ele ia ter um encontro verdadeiro e Jesus poderia mudar toda a vida dele. A palavra vai nos dizer que ele chega. Imagina ele chegando na presença do Senhor, na presença de Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Mas aquele homem, com tanta fé, ele queria mudar a situação dele. Ele pede que quer as vistas, ele quer ver, ele quer enxergar. Aquele momento, aquele homem poderia ter pedido muitas coisas, apenas ele era um mendigo. Ele estava precisando de roupa, de comida, de casa, sei lá, de muita coisa. Mas não, ele pediu a visão, ele pediu o que queria ver. E Jesus, quantas vezes hoje, Jesus está chamando, Jesus está perguntando para mim e para você: o que quer que eu te faça? Clama Ele, clama o Mestre. Toca nele nessa noite, com a sua adoração. Porque Ele vai trabalhar na minha e na tua vida. Ele vai libertar a minha família e a tua família. Ele vai entrar e vai dar cura. Ele vai transformar a gente aqui nessa noite. Mas para isso precisamos de clamar ao Senhor. E a diferença daquele homem com aquela multidão, que a multidão não estava clamando, mas aquele cego estava. E ele recebeu a cura dele pela fé, pela força de vontade que ele tinha. Ele não desanimou, ele foi atrás em busca e ele recebeu. Agora Jesus, depois que pergunta: o que quer que eu te faça? E se Jesus chegar aqui hoje, eu estava meditando essa palavra, igreja. Se Jesus chegar aqui hoje perante a igreja e perguntar assim, chegar de carne e osso e perguntar para a igreja: o que quer que eu te faça? O que a igreja vai pedir para Jesus? Eu imagino que a igreja vai começar a pensar, né, perante o dono de tudo, dono da prata e do ouro. O que eu vou pedir? Ah, Jesus, espera um pouquinho que eu vou pensar o que eu vou pedir. Não é assim? Mas nós temos que ter um sonho já, uma visão. Porque o cego ele pediu. A palavra diz que rapidamente ele falou o que ele queria. Ele não pensou. Ele não pediu Jesus para esperar ele pensar. Ele falou que queria as vistas. Ele queria ver. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, material para ele. Mas ele não pediu, ele pediu que queria ver. Por que ele pediu que queria ver? Queria visão. Porque ele vendo, chegando, o resto ele podia conseguir. Ele podia trabalhar e resolver o problema dele. E se ele pedisse carro, comida, roupa, são coisas materiais, bens materiais, que a graça e ferrugem vai comer. E tudo aqui vai acabar. Mas ele pediu a visão. Porque a visão dele, ele podia trabalhar. Aí já mostra que ele é um homem esforçado. Só nem sair da casa dele e ir em busca, carregando aquela capa,
em busca do alimento, já mostra que era um homem esforçado, que lutava. Agora ele pede as vistas. Por que ele pediu? Para ele trabalhar, para ele ter, ele conseguir. Porque primeiro busca o reino do céu, o resto das coisas será acrescentado, não é assim? E ele fez isso, ele pediu a visão. Mas hoje, às vezes nós deixamos de clamar ao Senhor, deixamos de falar com o Senhor, acomodando o nosso canto e deixamos. Por isso que muitas coisas acontecem e não recebem bênção. Mas precisamos de ter fé, precisamos de buscar, mas falar e com fé que nesse homem, que nem a mulher do fluxo de sangue, que foi atrás de Jesus e tocou no mestre e recebeu a bênção dela, recebeu a cura. E nessa noite Jesus tem cura aqui neste lugar. Aleluia! Está cura aqui em nome de Jesus. Jesus está curando gente aqui, curando tristeza, curando os corações. Porque Jesus é o mestre que cura, é o mestre da cura está aqui neste lugar. Mas a igreja precisa começar a glorificar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor com fé. Porque o mesmo Jesus que curou Bartimeu, que curou aquela mulher do fluxo de sangue e outros mais da palavra, é o mesmo que está aqui. Ele não mudou. Às vezes muda o modo das pessoas adorar o Senhor. Às vezes as pessoas estão aqui, mas estão desligadas com a palavra, estão desligadas de Deus. E às vezes não recebe a bênção porque não busca, não clama, não liga. Vamos estar ligados, pedindo, clamando, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar o que você clamar, o que você pedir. Aí agora Jesus disse, vira para ele e disse: a tua fé te salvou. E ele recebeu a cura. Mas a cura pela fé. É a fé que remove montanha. Porque Jesus, ele deu a bênção para ele, porque aquele homem teve fé. Ele teve coragem de clamar. Ele foi atrás e ele buscou. Então, se nós clamar e ele buscar, ele vai receber, nós vamos receber. Mas agora, o mais importante que eu achei nessa palavra é que muitas vezes recebe a bênção. Às vezes colocamos uma campanha, pastora, na igreja, monta a campanha, às vezes a igreja enche, recebe a bênção, depois das costas não volta mais. A gente vê muito isso acontecendo. Mas aquele homem não. Aquele homem, ele estava ali, ele recebeu a bênção dele, a palavra vem dizer que ele seguiu junto com Jesus. Ele continuou seguindo, ele não voltou para trás não. Já pensou? Ele poderia ter voltado dali, voltado para fazer outras coisas, contar para alguém que ele tinha recebido e estava enxergando, mas não. A palavra diz que ele continuou com Jesus. E que então nós viemos continuar com Jesus. Nós não viemos parar. Vemos hoje estar aqui, está cheio aqui. Deus vai continuar abençoando esse povo, essa igreja. E então vamos continuar. Recebeu a benção hoje, amanhã vem e traz mais um. Recebeu a cura, vai para casa, conta para o seu vizinho, traz mais um no próximo dia. Porque é assim que nós temos que fazer. Temos que deixar Jesus trabalhar em nossas vidas para abençoar outros lá fora. Vamos trazendo para a casa do Senhor. Vamos seguindo com Jesus, mas adorando e glorificando a Jesus e obedecendo também a palavra do Senhor. Porque quando nós vivemos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, Jesus trabalha em nossas vidas. Então vamos continuar nesse foco, trabalhando na obra do Senhor, falando o que Jesus manda. Ah, eu não sei falar, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Mas vamos fazer algo do Senhor, vamos obedecer a palavra dele. Porque esse servo, ele continuou caminhando com Jesus. Eu acho essa palavra maravilhosa, muito linda, é uma palavra bem rápida. Mas eu gosto muito de falar em milagre. Quando fala em milagre, é maravilhoso. Quando fala em libertação, é maravilhoso. Eu só não gosto de ficar pregando, falando sobre os bens materiais. Eu vai ganhar escravo. Não. Vamos falar sobre o milagre que Jesus salva, cura e batiza. E a prepara para ir morar na glória. Porque a nossa busca aqui é essa aí. É para preparar e morar no céu. E esse servo, ele continua. Agora, ele continuou com Jesus e o seu discípulo. Aquele que estava tentando parar, foi aqueles que viram a vitória dele. Quantos hoje quer parar e porque não quer ver sua vitória? Mas aqueles que estão tentando te parar para não ver você receber a tua vitória, é aqueles que vai permanecer perto de você e vai ver você recebendo a sua vitória. Você vai receber sua vitória em nome de Jesus. Aleluia, Jesus! Mas a igreja até aqui o Senhor permitiu, o Espírito Santo falou.
trabalhar no coração de cada um. Que a palavra não trabalhou, o Espírito Santo de Deus vai encher. Mas eu queria pedir assim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer algo aqui nessa noite. Aleluia. Me chamou muita atenção. Sobre Jesus quer fazer algo. Eu não sei o que, mas Jesus quer trabalhar de maneira especial. Queria pedir permissão do pastor, por meio de Deus, do pastor, e vocês orassem e dissem. Eu não sei quem é, a primeira vez que eu vi. Mas que vocês façam isso. Orem, porque Jesus está permitindo isso aí. E a igreja fica ligada. Fica ligada que o Senhor quer trabalhar mais e mais neste lugar. Glória a Deus, aleluia. 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 Deus te puder glória, derrama a tua glória neste lugar, Jesus. Eu creio, Senhor, na glória. Como foi dito aqui sobre milagres, acreditamos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de restauração. Senhor, consagra, meu Pai, agora. Visita, Senhor, da vitória. Eu creio, Papai, no milagre do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Faça o teu sangue encarnecido, Senhor. Visita os dedos agora. Visita os ossos, meu Deus. Deus, faça o teu sangue agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai visitando agora, Senhor. Deus, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado e exaltado para todos sempre, meu Pai. Nós cremos no milagre, na vitória, Senhor. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz a tua vontade, Espírito Santo. Eu creio, Senhor, na glória. Em nome de Jesus, agora, meu Pai. Eu creio, Senhor da glória. Meu Deus, vai tocando agora com a sua mão amiga, Senhor. Vai tocando agora nos nervos. Vai tocando nos ossos agora. Vai tocando no sangue agora. Em nome de Jesus agora, meu Pai. Toda enfermidade venha cair por terra. Ó Deus, visita o teu povo agora. Em nome de Jesus. Aleluia! Teu nome, Jesus sabe por quê. A gente não sabe, mas Ele sabe por quê. Que toda glória seja dada no nome do Senhor. Deus, aleluia! Toda honra e toda glória seja dada no nome do Senhor. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Vocês são os pais dele. Isso? Padrasto. Continua buscando. O Senhor manda falar com vocês dois. Continua buscando. Continua clamando. O Senhor tem algo a fazer. Ele sabe por quê. Nós não sabemos, o Senhor conhece. Continua clamando, continua buscando, assim como segue Batimeu. Não desista, tenha bom ânimo, levanta e encoraja. Está doendo? Tá. Mas o Senhor consola. O Senhor restaura. Continua nessa caminhada, tá? Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero agradecer o convite a pastor, tá? Que Deus venha abençoar vocês mais e mais, abençoar esse ministério, abençoar toda a igreja aqui. Que Deus venha multiplicar cada dia mais. Em nome de Jesus. Até aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção, né, pastor Antônio Marcos? Você tem algo aí, pastor? É o homem das revelações profundas, irmão. Deixa Deus te usar. Ainda está cedo ainda. Com palmas bem fortes. O Espírito de Deus está presente aqui nessa noite, em nome de Jesus. No decorrer do culto desta noite, Deus manda falar com esse homem aqui, ó.
Eu vou dizer para você, varão, caminha. Há uma preocupação no teu coração que Deus quer tirar hoje aqui no teu coração nesta noite. Deus vai te dizer nesta noite que você tem algo que você vê aqui nesta noite que você não sabe o que fazer. Mas Deus vai te dar a vitória aqui nesta noite em nome de